Galera, essa é a segunda parte da série que a gente está fazendo sobre o anime Mushoku no Tensei. Pra quem ainda não viu a primeira parte, eu estarei deixando aqui na descrição o vídeo com ela, beleza? Bora pro recap. Esse episódio se inicia com Zenith, a mãe de Rudeus, anunciando que terá mais um filho. Ela fala para Rudeus que ele não vai mais sentir sozinho, já que agora terá uma irmãzinha para brincar com ele. Os pais de Rudeus ficam muito felizes com a notícia, já que eles pensavam que não poderiam ter mais filhos. E depois de tanta comemoração, uma notícia chocante atinge a família. Nada mais nada menos que a empregada Lilia está grávida. E como não poderia ser diferente, o único homem adulto na casa era Paulo, o pai de Rudeus. Todos olham para ele, que fica em choque e sem reação, mas logo pede perdão e diz que é provável que seja dele. Provável. Muito provável. Zenith dá um tapão nele e a casa toda fica em um clima terrível. Eles não sabem como lidar com essa situação complicada. Lilia também fica sem reação, já que ela é apenas uma empregada e não pode fazer nada. Zenith fica em um dilema entre mandar ela embora e acolher ela, já que o filho dela também será irmão de Rudeus. Zenith então conversa com Lilia e pergunta o que ela fará. Lilia responde que após ajudar Zenith com o parto, planeja ir embora. O problema disso é que está muito frio e nevando, e muito dificilmente que depois de um parto e com um recém-nascido, ela sobrevive ao caminho até a vila de seus pais, já que são meses e meses de cavalgada e com um clima bem hostil. Paulo tenta opinar, mas antes dele sequer terminar a primeira palavra, Zenith manda ele calar a boca, e ele fica sentado na cadeira bem deprimido. Rudeus começa a pensar e lembra que Lilia sempre o ajudou, e também guardou o segredo da sua relíquia sagrada, a calcinha de Roxy. Rudeus então trama um plano para ajudar Lilia. Ele vai conversar com sua mãe de um jeito bem fofo para desestabilizar a Kurana. Ele chega nela e fala que vai ganhar 2 irmãozinhos, e não entende o porquê de todos estarem tão tristes. Zenith responde que seu pai e Lilia fizeram algo bem ruim. Rudeus então pergunta se Lilia poderia dizer não ao pai dele, já que ele é o mestre dela. Zenith tem um choque de realidade e começa a escutar Rudeus. Rudeus fala que seu pai manda em Lilia, e ainda inventa uma história dizendo que outra noite, quando passou pelo quarto dela, viu seu pai mandando ela abrir as pernas. Paulo tenta contestar, mas Zenith novamente manda ele calar a boca. Zenith então pergunta a Lilia se é verdade tudo isso, mas ela nega. Zenith então pensa que ela não pode admitir isso. Rudeus fica meio ressentido por ter que fazer isso com seu pai, mas infelizmente alguns sacrifícios têm que ser feitos. Após isso, eles decidem que Lilia fica, e Paulo acaba ficando com toda a culpa. No dia seguinte, Lilia, ao observar Rudeus treinando com seu pai, se pergunta o porquê de ele salvar ela, já que a gravidez é culpa dela, porque ela que seduziu Paulo. Ela fala que ouvir todas as noites os gemidos deles faz até uma empregada ficar coisada, e diz que até se surpreende por ter aguentado tanto tempo, e não entende por que Rudeus a perdoou, já que ela sempre achou ele estranho por desde criança olhar com uma cara de safado para os peitos dela. Diz que Rudeus, mesmo criança, entendeu exatamente o que estava acontecendo e manipulou a conversa tranquilamente até uma solução. Muito grata a Rudeus, ela decide que o bebê que nascer servirá a ele para sempre, já que ele salvou a vida dela. Depois de um tempo, os bebês nascem, e todos vivem uma vida tranquila. Em seguida, Rudeus e Paulo vão treinar esgrima. Paulo fala que ele é muito bom com magia, mas com espada ele deixa muito a desejar. Após o treino, Paulo pergunta se Rudeus não quer ir à escola, mas logo muda de ideia e diz que não precisa, já que ele já sabe ler, escrever e calcular. Depois disso, ele vai brincar com Sylph, e fica meio desanimado, já que não consegue mais progredir em magia sozinho, e que talvez ele vá para a Universidade de Magia Hanoa. Sylph, ao ouvir isso, fica muito triste e começa a chorar, dizendo que não quer que ele deixe ela só. Rudeus tenta acalmar ela e diz que ficará com ela para sempre. Já à noite, Rudeus está deitado em sua cama, fantasiando com Sylph usando seu travesseiro. Seu pai pega ele em flagrante e zoa com a cara dele. Rudeus tenta fazer ele ir embora, mas Paulo fala que ele recebeu uma carta. A carta é de Roxy, sua professora. Ela fala que atualmente está no reino Shirone e que foi contratada para ensinar um príncipe. Fala que ele é tão safado quanto o Rudeus. Roxy fala que conseguiu virar uma maga de nível real e que está treinando duro para ficar cada vez mais forte e não ficar atrás de Rudeus. No fim da carta, Roxy diz que duvida que ele tenha dificuldades com magia, mas caso ele tenha, ela pede para ele se matricular na Universidade de Magia Hanoa e se despede.
Paulo fica impressionado com Rox, já que dá para contar nos dedos de uma mão quantos magos de nível real existem. No dia seguinte, Rudeus pergunta se pode fazer um pedido estranho a seu pai, que nega prontamente, mas leva uma bicuda de Zenith que diz que seu pai vai fazer o que ele quiser. Rudeus fala que não tem progredido muito com magia, e que por isso gostaria de ir para a universidade, mas acrescenta que Sylphie, quando ouviu ele dizer isso, começou a chorar. Rudeus pede então para que Paulo pague a matrícula dos dois. Paulo nega e diz que seu dinheiro não dá em árvore, e que para pagar a matrícula dele, tudo bem, mas não consegue pagar a de Sylphie. Fala também que com o mestre de esgrima dele não pode deixá-lo agora, já que ele ainda está no nível iniciante. Rudeus então pede um emprego, porque assim ele farmaria dinheiro para a matrícula de Sylphie. Seu pai diz que vai fazer o possível, e Rudeus agradece. No dia seguinte estão treinando e uma carruagem aparece, e dela desce uma mulher fera com os peitão e toda musculosa. Rudeus fica chocado. Seu nome é Ghislaine. Paulo cumprimenta ela e ela fala que vocês deveriam deixar o like no vídeo e se inscreverem no canal, que ajuda demais a gente. Na verdade, ela fala que já faz muito tempo que eles não se viam. Paulo pergunta se o fato dela estar ali significa que tudo estaria pronto, mas o que seria esse tudo entre aspas? Logo após isso, Lilia e Zenith começam a se despedir de Rudeus e o moleque, assim como eu, não tá entendendo nada. Paulo então faz uma pergunta a Rudeus. Fala o que ele acharia se ele mandasse Rudeus para longe de Sylphie. Rudeus responde que não iria querer. Paulo diz que já imaginava isso. Fala também que não vai tentar explicar a Rudeus, senão ele não pararia de discutir. E do nada ele parte para cima de Rudeus e começa a atacar de um jeito bem sério. Nessa hora, temos uma batalha bem legal entre os dois, onde Paulo usa toda a sua força e Rudeus tenta se defender usando magia. Infelizmente não dá para Rudeus. Paulo, numa velocidade incrível, ataca ele e ele desmaia. Rudeus acorda numa carruagem junto com Ghislaine. Ele se apresenta a ela e ela diz que para o filho de Paulo, ele é muito educado. Ghislaine dá uma carta a Rudeus e ele lê. A carta explica que ele será professor de sua prima, que irá ensinar magia e ensinar ela a ler e calcular durante 5 anos. E com o dinheiro que ele ganhará por seu serviço, ele conseguirá o suficiente para a matrícula de Sylphie na universidade. Rudeus também ensinará Ghislaine, e em troca ela ensinará esgrima para ele. Rudeus fica muito feliz ao saber que terá dinheiro suficiente para a matrícula de Sylphie. Mais pra frente vocês vão ver que ele não deveria ter ficado tão feliz assim. Ao chegarem na mansão, Phillips, o pai da garota, se apresenta. Ele é algo como se fosse um tio de Rudeus, e explica que a garota será difícil para ele, já que todos os outros professores desistiram dela. Ele então leva Rudeus para se apresentar à sua prima. Seu nome é Ares e a menina é um demônio. Rudeus chega e vê seus longos cabelos vermelhos e fica impressionado. Se apresenta a ela e ela grita com ele perguntando por que seu professor é mais novo que ela. Rudeus fala que sua idade não é relevante, e ela grita de novo perguntando se ele está discordando dela. Rudeus fala que ela não consegue fazer tudo que ele consegue, e a garota se aproxima e dá um tapão na cara dele. Rudeus, com raiva, pergunta o porquê de ela ter batido nele. Ela diz que é porque ele é mais novo e respondão. Rudeus então tem a brilhante ideia de devolver o tapa. Todos ficam chocados, já que ninguém nunca teve essa coragem. Vocês vão ver agora o porquê de nunca terem tido essa coragem de fazer isso. Rudeus começa a falar que agora ela sabe como é levar um tapa, mas antes mesmo que ele termine, Ares dá um socão na fuça dele e ele voa longe. Ela fica furiosa, sobe em cima dele e começa a socar a cara dele. Rudeus usa magia de vento para tirar ela de cima dele e sai correndo e se esconde. Rudeus agora entendeu porque de todos os outros professores desistirem. A garota é um capeta. Rudeus então vai falar com Phillips e ele pergunta a Rudeus se ele já vai desistir. Ele responde que não pode voltar para casa correndo, senão seu pai vai rir de sua cara. Rudeus fala com Phillips que tem um plano. Vai inventar uma situação para Ares ver que realmente precisa estudar. Ele começa a contar o plano na frente de um servo da família, que olha atentamente com uma cara de suspeito. E realmente vocês verão que esse cara é um corno. O plano de Rudeus basicamente era eles serem sequestrados e Rudeus se livrar dos bandidos com magia, assim fazendo Ares se sentir grata e ao mesmo tempo ter vontade de estudar. Rudeus acorda com as mãos amarradas e dentro de uma caixa de madeira. Ele abre e vê que tem outra caixa e lá está Ares. Rudeus olha em volta e nota que está em um lugar bem sujo e que isso não fazia parte do plano, mas por enquanto ele não liga muito. Ele abre a caixa de Ares e ela pergunta o que está acontecendo. Rudeus começa a encenar e diz que foram sequestrados, mas infelizmente para ela não sabe usar magia de fogo para se livrar das cordas. Ares fala que isso tudo é besteira e vai em direção à porta e começa a gritar. Depois aparece um cara que manda ela parar de gritar. Ela continua gritando e o cara
dá uma bicuda nela que vai parar longe. Ela vem pra cima dele e tenta socá-lo. Ele então joga ela no chão e começa a chutar ela. Nesse momento, Rudeus começa a perceber que algo está estranho e que em vez de ser uma encenação, eles realmente foram sequestrados. Após o cara sair, Rudeus usa magia de cura em Ares, mas não cura ela totalmente. Ela pergunta o porquê e Rudeus responde que se curar ela totalmente, ela voltaria a gritar e fala que se ela quiser, ela mesmo que lance o feitiço. Ares fala que não consegue, pois não sabe como fazer. Rudeus então usa magia de terra para soltar a grade da janela e diz que vai embora. Ela grita de novo e pede ajuda. Os bandidos escutam e tentam entrar, mas Rudeus usa magia de terra para bloquear a porta. E ele fala que a magia dele não resistirá por muito tempo. Ares novamente pede para Rudeus tirar ela de lá, e ele ironicamente responde que ela só precisa atacá-los com violência, já que isso é a especialidade dela. Rudeus manda ela prometer que ela não será mais violenta e não gritará mais, e que se ela fizer isso, ele leva ela junto com ele. Ares promete pouco antes dos bandidos conseguirem arrombar a porta, e eles escapam. Rudeus cura ela completamente, e logo em seguida a demônia volta a gritar: "Ô menina miserenta, bicho!" Rudeus fala que ela não deve gritar e que ela prometeu. Ela diz que não tem motivo algum para cumprir uma promessa feita com ele. Rudeus então diz que vai embora e dá adeus a ela. Ela empina o nariz e não liga muito, até ouvir os bandidos gritando e procurando por eles. Ares fica com medo e corre para perto de Rudeus e fala que não vai gritar mais. Rudeus fala que se ela fizer o que ele manda, poderá vir com ele. Eles olham uma placa e descobrem que estão em uma cidade próxima a que eles moram. Eles se escondem em uma carroça e voltam em direção à sua cidade. Ao chegarem na cidade, eles dão de cara com um servo da família dela, aquele cara que eu falei que parecia suspeito. Eles, pensando já estarem salvos, correm em direção ao serviçal, mas enquanto vão em sua direção, outro cara aparece e novamente pega Ares e sai correndo. Rudeus vai atrás e usa magia de terra para pará-lo. Rudeus fala para eles devolverem a garota, mas atrás dele, aquele corno lá aparece e diz que precisa dela para fazer umas paradas. Os bandidos tentam persuadir Rudeus dizendo que entregando ela, ele teria muito mais que o suficiente para 10 matrículas na universidade e ainda sobraria dinheiro. O serviçal fala que ela sempre infernizou a vida dele e que fará o mesmo com Rudeus. Rudeus, após pensar um pouco, se decide e joga uma magia de fogo para o céu, que explode e faz bastante barulho para chamar a atenção de Ghislaine. E isso funciona. Logo após ouvir a explosão, ela vai em direção a ela. Enquanto ela não chega, Rudeus parte para cima dos bandidos e ataca com magia de terra, que ao acertar a espada, cria uma cortina de fumaça. Rudeus pega Ares e usa magia de vento para se lançar para cima. O bandido arremessa sua espada e Rudeus fica sem reação, já que não esperava por aquilo e apenas espera o contato da espada. Mas antes que ele fosse atingido, Ghislaine chega e quebra a espada, que se despedaça, e após isso Ghislaine ataca os bandidos. Nesse momento, notamos a incrível força de Ghislaine. Ela é tão rápida que ataca os bandidos em uma fração de segundo e facilmente elimina os dois. Rudeus aqui tem seu primeiro contato com a morte e fica chocado. Logo eles voltam para casa e Ghislaine entrega o culpado a Phillips. Rudeus se sente culpado e começa a andar para trás desanimado. Ares se vira e pergunta onde é que ele está indo. Ela fala que dá permissão especial para ele chamar ela só de Ares. E Rudeus pergunta se está tudo bem e se ele pode trabalhar lá como seu professor. Ela vira a cara e confirma. Rudeus agradece e chama ela de Ares-sama. Ela fala que não é para chamar de Sama, apenas de Ares. No dia seguinte, Rudeus é apresentado ao vô de Ares, que diz que para o filho de Paulo ele é bem educado. O velho diz que soube que Rudeus salvou Ares e fala que ela tem um pedido para ele. Ela falou para o vô que não consegue esquecer os feitiços que ele usou para salvar ela e pede para ele ensinar magia para ela. Rudeus nota que ele é mandão e grita bastante igual a Ares e se pergunta se ela ficou assim por imitar ele. Rudeus fala com o velho que seria melhor ela pedir diretamente. O velho se revolta e Rudeus fala que seria melhor, já que não quer que ela se torne tão orgulhosa a ponto de não conseguir pedir educadamente o que ela quer. O velho diz que Rudeus tem razão e dá um grito chamando por Ares que estremece a casa inteira. Ela chega e pergunta se ele já pediu para Rudeus ensinar ela. O velho grita com ela e diz que se ela quer algo, ela mesma tem que pedir. Ela vem pedir de um jeito totalmente absurdo, e seu avô diz que não é assim que se faz, e fala para ela fazer direito. E do nada, absolutamente do nada, ela pega seus cabelos como se fossem orelhas do povo fera, e fala de um jeito fofo, e termina a frase com Nyan. Rudeus, assim como eu, não entende nada, e seu avô fica muito feliz, e diz que é exatamente assim que faz um pedido. Aparentemente, ele ama o povo fera, e por isso, suas empregadas são todas povo fera que são meio humanos com características de
de animais assim como Ghislaine. Rudels então começa seu treinamento com a espada e também começa a treinar e ensinar Aerys e Ghislaine. Aerys, diferente de Ghislaine, só quer saber de magia e sempre foge das aulas de escrita e matemática. Ele conta que se ele tenta ensinar ela, ela foge, e que se ele tenta segurar, ela soca ele e depois foge. Rudels, sem saber como convencer ela a estudar, vai chorando para Ghislaine para ela dizer um jeito dele conseguir lidar com Aerys. Eles bolam um plano e quando estão estudando, Ghislaine conta uma história de como saber calcular, ler e escrever pode ser útil. Ela conta que uma vez, enquanto viajava, não sabia o preço das coisas e enganaram ela, e que ela ficou sem dinheiro algum e quase morreu de fome e sede. Acabou tendo que comer dejeto de monstros, isso deu diarreia nela e ela quase foi de base. Por incrível que pareça, Aerys fica maravilhada com a história e se motiva a aprender matemática. Após isso, eles vão treinar espada. E Aerys é muito melhor que Rudels, que não tem a mínima chance contra ela. Depois de um tempo estudando, Aerys não aguenta mais e volta a correr atrás de Rudels. Ele nota que ela precisa de um dia de folga para não se estressar tanto. No dia seguinte, na folga, eles vão para a cidade e entram no comércio. Rudels ensina a elas como pode usar matemática para conseguir as mesmas coisas, mas com um preço mais em conta. No fim do dia, uma sombra passa por Rudels e ele nota que há uma coisa gigantesca flutuando acima da cidade. Ghislaine explica a ele que aquilo é a fortaleza flutuante de Perseus, um dragão que ajudou os humanos na guerra contra o rei demônio Laplace. Rudels pergunta quem é esse tal de Laplace. Elas explicam que foi um demônio que tentou dizimar todos os humanos. Os humanos, junto a Perseus, há 400 anos conseguiram vencer o tal demônio. Rudels lembra que leu aquela história em um livro e achava que era coisa de conto de fadas. Logo após isso, Rudels fala que o humor de Aerys melhorou muito após ele decidir dar uma folga por semana a ela, e que ela está progredindo muito em seus estudos. E assim se encerra o 6º episódio desse anime, que está sendo incrível. Gostaram do vídeo? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Galera, deixei aqui também no final um vídeo muito da hora para vocês. Ele conta a história de caçadores de bruxa no mundo moderno. E diferente de todos que usam arma de fogo, o protagonista usa uma katana, e todos os zoam por isso. Tenho certeza que esse vídeo tirará boas risadas de vocês, beleza? Fui!